sábado, a gente saiu, pegamos um cineminha, depois levei ela pra jantar, depois a gente foi lá pra casa. Passamos a noite toda juntinha, moleque. Foi muito bom. Então, cara, esse aqui é o roteiro que eu te falei, da chamada que a gente tem que produzir, o 50 por 1 lá, aquilo lá. Tem que entregar hoje, cara, sem falta, hoje. Os arquivos já estão aí, já parece que já passaram lá naquela pasta da rede, entendeu? E você consegue agilizar aí. Espera só um minutinho. Você entendeu? Entendi. É só um minutinho. É pra hoje, cara. Oi, amor. Tudo bem com você? Tudo bem. Tem uma novidade pra me contar? Então conta, qual é? Tá grávida? Fala, galera do programa Sexo é Agora. Hoje a gente está aqui no consultório do Dr. Júlio Augusto e ele vai apresentar alguns métodos contraceptivos ideais para seu uso. Presta atenção. Bom, basicamente nós temos como dividir os métodos anticoncepcionais em confiáveis e não confiáveis. Os métodos não confiáveis são, por exemplo, a tabela ou o coito interrompido. Os métodos confiáveis nós temos de vários tipos. Nós temos os hormonais, que pode ser pílula anticoncepcional, pode ser implante subdérmico, pode ser injetável, pode ser anel vaginal, pode ser adesivo. E temos o não hormonal, que é o DIU, e nós temos um DIU, que também é hormonal, que bloqueia a menstruação. O preservativo e a camisinha feminina são considerados métodos de barreira não hormonais e que naturalmente devem ser utilizados eventualmente junto com outro método anticoncepcional, não só para aumentar a proteção, como também para evitar doenças de transmissão sexual. Bom, nós temos aqui, por exemplo, como método anticoncepcional, a pílula anticoncepcional convencional, que é uma pílula de 21 comprimidos com pausa de 7 dias, onde esse período a paciente vai menstruar. Nós temos a pílula hormonal de uso contínuo, onde a grande maioria das pacientes não vão menstruar. Nós temos, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que é um método de urgência, que não deve ser utilizada como método convencional, porque é uma carga hormonal muito alta e, portanto, só deve ser utilizada em caso de urgência. E esse aqui, por exemplo, é o DIU hormonal, que é o DIU que também bloqueia a menstruação e serve para tratamento coadjuvante em doenças como miomatose ou endometriose. O preservativo masculino todo mundo conhece e o preservativo feminino poucos conhecem. É pouco utilizado, mas é um método considerado seguro. Dr. Júlio, fora a camisinha, os outros métodos devem ser prescritos por um profissional? E haveria algum risco de uso por conta própria? De preferência, o método anticoncepcional ele deve ser prescrito pelo médico. Os anticoncepcionais hormonais, por exemplo, eles aumentam o risco de doenças cardiovasculares, sendo a trombose o risco mais comum. Então é importante que se façam os exames convencionais da paciente, se colhe uma história clínica, uma história familiar, para a gente saber qual é o risco que essa paciente tem de eventualmente utilizar os métodos anticoncepcionais. A gente sabe que, por exemplo, os injetáveis acabam tendo uma dose hormonal um pouco maior. Então, essa paciente ela deve ser avaliada pelo ginecologista para evitar que, eventualmente, ela aumente o risco de doenças cardiovasculares. De acordo com o artigo 3º do inciso 4 da Lei de número 12.845, é disponibilizado o serviço imediato de profilaxia da gravidez, ou seja, o uso de medicação como a pílula do dia seguinte para prevenir a gravidez nos casos de violência sexual. Muitas pessoas são contra esse método porque consideram uma forma de aborto. Qual a sua opinião sobre isso, doutor? A pílula do dia seguinte, ou a contracepção hormonal de urgência, ela vai promover um pico hormonal e que vai desencadear uma descamação do endométrio, dificultando ou, na grande maioria das vezes, impedindo com que o embrião se fixe nesse endométrio. Então, considera-se que ainda nem houve eventual formação desse embrião, devido a uma descamação precoce. É importante a gente saber também que boa parte das gestações iniciais acabam se transcorrendo em forma de aborto menstrual. Muitas vezes a mulher engravida e durante essa menstruação sai um óvulo fecundado. Então, eu não consideraria como a pílula do dia seguinte sendo um método abortivo.
Ô doutor, e qual que é o recado que o senhor deixa para quem está iniciando a sua vida sexual? Bom, é aquele recado que com certeza todo jovem sabe, né? O uso do preservativo não é possível que se abra a mão dele, né? E se houver indicação por uma segurança maior e uma tranquilidade do casal, eventualmente associar um outro método anticoncepcional. O hormonal é o mais utilizado por todas as mulheres.